Olá, eu sou Araújo, estudante de farmácia, e vou falar um pouco sobre a profissão farmacêutica. E para falar das áreas de atuação do profissional farmacêutico, eu vou considerar um decreto federal, o de número 85.878 de 1981, e uma portaria do Ministério da Saúde de número 4.283 de 2010. Veja bem, o decreto federal estabelece normas para execução da lei de número 3.820 de 1960 sobre o exercício da profissão farmacêutica. E a portaria do Ministério da Saúde aprova as diretrizes e estratégias para a organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito hospitalar. Às vezes que converso com algumas pessoas sobre o meu curso, percebo que muitas delas acreditam que o farmacêutico estuda basicamente para ler receita e vender medicamentos, o que não é verdade. Além disso, quando falo sobre a regulamentação da profissão farmacêutica e da necessidade de se estar inscrito nos conselhos para o exercício de funções privativas da profissão, ouço cada teoria da conspiração que dá até preguiça de explicar. Então, para demonstrar a importância da regulamentação da profissão, falarei um pouco da história da farmácia, mas vai ser bem pouco mesmo. Por isso já vou avisando, quem quiser uma história bonitinha, bem contada, nos mínimos detalhes, seguindo a ordem cronológica, esquece que não vai ter isso aqui. Como surgiu a profissão farmacêutica? A verdade é que ninguém sabe exatamente quando nem como. O que se sabe é que a profissão farmacêutica surgiu vinculada com a medicina. Então vou chamar de medicina farmacêutica. A medicina farmacêutica era muitas das vezes executada de forma secundária por fazendeiros que tinham alguma experiência com animais, ferreiros, barbeiros e qualquer pessoa que tinha um certo conhecimento empírico sobre a preparação e utilização de elixir, chá, ervas medicinais, sangria e muita, mas muita coragem de fazer amputações sem o uso de anestesia com o paciente consciente e que na maioria das vezes acabava por morrer. É óbvio que com o tempo essa situação foi mudando, mas demorou muito tempo mesmo. Durante o período da antiguidade, os alquimistas, que eram, digamos assim, os primeiros químicos, ao tentar fabricar ouro e o elixir da vida eterna, acabaram por produzir óleos e resinas que passaram a ser utilizados no tratamento de doenças. E eles são considerados os primeiros remédios da humanidade. E é evidente que à medida que as técnicas de preparar remédios e tratar pacientes foram sendo aprimoradas, tornava-se necessário estudar para se aprender a preparar os medicamentos e as técnicas de tratar os pacientes. Inicialmente, esses conhecimentos eram passados de pai para filho e de mestre para discípulo, mas depois eles começaram a ser transmitidos através dos livros e das escolas que foram sendo fundadas ao longo do tempo. A medicina e a farmácia caminharam juntas por um longo período, até que se percebeu que, apesar das duas se completarem, era necessário que fossem separadas para que fossem exercidas plenamente. Na medicina, essa necessidade evidenciou-se nos tratamentos ineficazes ou até mesmo letais. Surtos e epidemias em toda a Europa colocou em evidência a ineficácia de muitos tratamentos, a necessidade de se aperfeiçoar os procedimentos médicos e a preparação de remédios mais eficazes, além de se estabelecer protocolos para os tratamentos, uma vez que a mesma doença poderia ser tratada de diferentes formas. Enquanto um médico farmacêutico dava chá, outro poderia dar óleos essenciais, fazer sangria, usar sanguessugas, compressa, dar banho quente, pois não existia nada que os obrigassem a seguir um protocolo. No máximo, eles seguiam a tradição, e se o paciente morresse é porque Deus quis assim. Se um determinado tratamento desse errado, tentava-se outra coisa, e se desse certo, passava-se a atuar da mesma forma com outros pacientes, mesmo que a patologia fosse diferente. É óbvio que com o passar do tempo isso foi mudando. Os médicos farmacêuticos passaram a se dedicar mais à profissão, compartilhar experiência através de livros ou verbalmente, tornou-se obrigatório os estudos para atuar na área, mas mesmo assim havia muitas mortes por procedimentos banais, como o caso de parto, no qual o índice de mortalidade das parturientes era muito elevado. Um dos maiores problemas desse período nem era o procedimento médico, e sim a falta de higiene e medicamentos. Banho não era algo recomendado, lavar as mãos e as roupas muito menos. Quanto mais sujo estivesse um jaleco, mais experiente o médico farmacêutico era considerado. E para piorar essa situação não havia antibióticos. Quem pegasse uma infecção provavelmente iria morrer. Mas isso mudou bastante no século XVIII, principalmente devido a dois fatos muitíssimo importantes, tanto para o avanço da medicina quanto para o avanço da farmácia. O primeiro evento importante foi a separação da medicina da farmácia, ficando proibido aos médicos possuírem bóticas, que eram aqueles estabelecimentos onde os remédios eram preparados e comercializados, e aos bóticos,
ficou proibido o exercício da medicina. E o outro evento foi o surgimento da química moderna, com sua lei da conservação de massa e cálculos estequiométricos que são fundamentais para a produção de medicamentos sintéticos. Quem não conhece a célebre frase do químico francês Antoine Lavoisier, que diz: "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma." Observe o seguinte: quando iniciou-se a utilização de fármacos para o tratamento de doenças, o conhecimento sobre a ação destes em nosso organismo ainda era muito pouco, era muito limitado. E mesmo assim, eles eram utilizados. É óbvio que muita gente morreu por causa desses medicamentos, mas infelizmente, os avanços que houve tanto na medicina quanto na farmácia só foi possível por causa disso. Mesmo porque, antes dos fármacos, as pessoas morriam justamente pela falta de tratamento. Um bom exemplo é a evolução dos anestésicos. Eu sei que ainda estamos um tanto atrasados no desenvolvimento desses compostos, porém hoje em dia, raramente o paciente morre pelo uso da anestesia, mas antes era um caos. O paciente tinha pavor de passar por um procedimento onde houvesse a necessidade de se utilizar anestesia. E os médicos? Alguns só aceitavam fazer o procedimento se o benefício fosse maior do que o risco. Mas com o ganho de experiência, percebeu-se que em alguns casos o problema não estava exatamente no anestésico, e sim em outros fatores, como a dose utilizada, o mecanismo de ação, o local de atuação, se no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico, ou ainda se o anestésico era ou não adequado. Por exemplo, descobriu-se que o clorofórmio causava parada cardíaca. A morfina, além de viciante, provavelmente matou muitos pacientes, até se descobrir que ela é contraindicada para pacientes que se encontram em choque. O éter, que foi amplamente utilizado, causava desidratação nos pacientes, pois provocava muito vômitos. E o ciclopropano, além de ser um gás explosivo, aumentava o risco de comprometimento cardíaco. Observe que com o surgimento dos antibióticos, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, tornou-se possível a realização de cirurgias mais complexas, como o caso dos transplantes. Além disso, diversas patologias, desde as mais simples até as mais complicadas, passaram a ser tratadas com medicamentos que são produzidos por farmacêuticos. O grande problema causado pela produção de fármacos cada vez mais segura e eficaz é o uso indiscriminado desses medicamentos pelas pessoas. Outra coisa, os mesmos medicamentos que são utilizados para tratar doenças são os mesmos que podem causar efeitos adversos terríveis, tais como alergia, cegueira, choque anafilático, anomalias congênitas, comprometimento de órgãos e tecidos, agravamento ou surgimento de outras patologias, esclerose múltipla, síndrome de Lyon, síndrome de Stevens-Johnson, doença celíaca, diabetes, tiroidite autoimune, eritema nodoso, doença de Crohn, colite, artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico, entre tantas outras doenças. Mas afinal de contas, o que são fármacos? Os fármacos são misturas de substâncias que podem causar diversos efeitos na saúde humana, que varia desde a cura das doenças até a morte. Veja bem, a palavra fármaco deriva do grego fármake e significa aquilo que tem o poder de transladar as impurezas, sendo que para os gregos, os fármaco era aquilo que poderia tanto trazer o bem quanto o mal, mantendo a vida ou causando a morte. Já na definição oficial aqui do Brasil, que é dada pela portaria de número 3.916 de 1998 do Ministério da Saúde, os fármacos é a substância química que é o princípio ativo do medicamento. Com isso, podemos perceber que os fármacos são substâncias químicas que podem curar ou matar. E essa já é uma observação bem antiga, pois um médico alquimista que viveu entre 1493 e 1541, cujo pseudônimo é Paracelsus, dizia o seguinte: nada é veneno, tudo é veneno, e a diferença está na dose. E ele estava certíssimo, pois a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose. E este é um princípio que tanto os médicos quanto os farmacêuticos devem estar atentos. Os farmacêuticos não podem, por exemplo, errar no cálculo de massa das substâncias que serão utilizados para preparar os medicamentos. E os médicos não podem indicar uma dose errada a seus pacientes. Como a preparação de medicamentos envolve conhecimentos específicos, como de química e fisiologia humana, em 11 de novembro de 1960, foi publicada a Lei de número 3.820, que criou o Conselho Federal de Farmácia e os Conselhos Regionais de Farmácia. Entre outras coisas, os conselhos são responsáveis por regulamentar a profissão farmacêutica e fiscalizar as atividades que estão relacionadas com a farmácia. Alguns anos após a criação dos conselhos de farmácia,
Publicou-se o Decreto Federal de número 85.878 de 1981. Este decreto estabelece as normas para execução da Lei de número 3.820 de 1960, que é aquela que criou os conselhos. Veja bem, o decreto normatiza o exercício da profissão farmacêutica, bem como as atribuições do farmacêutico na prestação de cuidados à saúde em todos os lugares e níveis de atenção, nos serviços públicos e privados, sendo que este decreto determina as atribuições que são privativas, ou seja, aquelas funções que só podem ser executadas por profissionais farmacêuticos, e também aquelas atribuições que não são privativas, ou seja, funções que podem ser realizadas tanto por profissionais farmacêuticos quanto por outros profissionais qualificados. Então, segundo o Decreto Federal de número 85.878 de 1981, as atribuições privativas dos farmacêuticos são o desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais de farmacopeica, o assessoramento e responsabilidades técnicas em estabelecimentos industriais farmacêuticos em que se fabriquem produtos que tenham indicações ou ações terapêuticas, anestésicos ou auxiliares de diagnósticos ou capazes de criar dependência física ou psíquica. Assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se executem controle e ou inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliares de diagnósticos ou capazes de determinar dependência física ou psíquica. Assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, laboratórios, setores ou estabelecimentos farmacêuticos em que se pratiquem extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, análise de controle e análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e mineral. Assessoramento e responsabilidade técnica em depósitos de produtos farmacêuticos de qualquer natureza. É privativo da profissão farmacêutica a fiscalização profissional sanitária e técnica de empresas, estabelecimentos, setores, fórmulas, produtos, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. É privativo a elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnicos legais relacionadas com as atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica. O Magistério Superior das Matérias Privativas constantes do currículo próprio do curso de formação farmacêutica só podem ser exercidas por professores que são farmacêuticos. E, por fim, abre-se o leque nesse decreto ao determinar que o desempenho de outros serviços e funções não especificados no presente decreto, que se situem no domínio da capacitação técnico-científico profissional, é privativo da profissão farmacêutica. Agora que já falei das atribuições que são privativas do profissional farmacêutico, eu vou falar daquelas que não são privativas dos profissionais farmacêuticos. São atribuições dos profissionais farmacêuticos as seguintes atividades afins, ainda que não privativas ou exclusivas: a direção, assessoramento, responsabilidade técnica e o desempenho de funções especializadas exercidas em órgãos, empresas, estabelecimentos, laboratórios ou setores em que se preparem ou fabriquem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, vacinas, alérgenos, opoterápicos para uso humano e veterinário, bem como derivado do sangue. Órgãos ou laboratórios de análises clínicas ou de saúde pública, ou seus departamentos especializados. Estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos farmacêuticos para uso veterinário. Estabelecimentos industriais em que se fabriquem insumos farmacêuticos para uso humano ou veterinário e insumos para produtos dietéticos e cosméticos com indicação terapêutica. Estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos saneantes, inseticidas, raticidas, antissépticos e desinfetantes. Estabelecimentos industriais, instituições governamentais ou laboratórios especializados em que se fabriquem conjuntos de reativos ou de reagentes destinados às diferentes análises auxiliares do diagnóstico médico. Estabelecimentos industriais em que se fabriquem produtos cosméticos sem indicação terapêutica e produtos dietéticos e alimentares. Órgãos, laboratórios ou estabelecimentos em que se pratiquem exames de caráter químico-toxicológico, químico-bromatológico, químico-farmacêutico, biológico, microbiológico, fitoquímico e sanitários. Controle, pesquisa e perícia de poluição atmosférica e tratamento dos despejos industriais. Tratamento e controle de qualidade das águas de consumo humano, de indústrias farmacêuticas, piscinas, praias e balneários,
salvo se necessário o emprego de reações químicas controladas ou operações unitárias. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados do âmbito das atribuições respectivas. As disposições deste decreto abrangem o exercício da profissão de farmacêutico no serviço público da União, Estados, Distrito Federal, Território, municípios e respectivos órgãos da administração indireta, bem como nas entidades particulares. Analisando o Decreto Federal de número 85.878 de 81, percebe-se que, entre outras coisas, o farmacêutico pode trabalhar para terceiro ou para si próprio, ou ainda atuar na pesquisa de novos fármacos. Agora, se o farmacêutico não quiser atuar em pesquisas ou nas funções anteriormente referidas, ele poderá atuar na farmácia hospitalar. A atuação do farmacêutico no hospital é dada pela Portaria do Ministério da Saúde de número 4.283 de 2010. Essa portaria aprova as diretrizes e estratégias para a organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais. Veja bem, a carreira farmacêutica especializada em farmácia hospitalar permite ao profissional farmacêutico atuar em hospitais filantrópicos, públicos e privados, sendo que nas instituições públicas, muitas das vezes esses profissionais irá se deparar com estruturas precárias que de certa forma comprometem o pleno exercício da profissão. E por vezes, ele não tem a sombra de dúvida que terá que ajudar o médico no atendimento dos pacientes e até mesmo prescrever medicamentos. Mas será que o farmacêutico pode prescrever medicamentos? Na resolução de número 586 de 29 de agosto de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, há 2 artigos que permitem a prescrição farmacêutica. O primeiro é o artigo 5º. Esse artigo permite ao farmacêutico prescrever medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição médica. E o segundo é o artigo 6º. O artigo 6º permite ao farmacêutico prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica, desde que condicionada a existência de diagnóstico prévio e apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, aprovados para o uso no âmbito da instituição de saúde ou quando da formalização de acordos de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde. Observe o seguinte: o artigo 6º permite ao farmacêutico prescrever qualquer medicamento aos pacientes que já foram diagnosticados, e quem faz esse diagnóstico é o médico, não é o farmacêutico. Além disso, o profissional que atua na farmácia hospitalar deve saber quais são os medicamentos que ele pode ou não prescrever, pois isso deve estar previsto nos programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, que é aprovado para o uso no âmbito de instituições de saúde ou quando formalizado um acordo de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde. Observe que o artigo 6º determina que o farmacêutico pode prescrever quando houver uma formalização de acordo de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde. E eu quero chamar a atenção para esse termo, formalização, pois na ausência de documentos institucionais que prevejam os medicamentos que o farmacêutico poderá ou não prescrever, é necessário a formalização de um acordo que se dá através de documentos escritos e registrados. Já sabemos que os médicos do SUS andam sobrecarregados e que por vezes trabalham em situações precárias, com falta de tudo e mais alguma coisa, e que muitas das vezes eles podem enxergar no farmacêutico a ajuda necessária para diminuir a sobrecarga de trabalho, podendo inclusive solicitar que o farmacêutico o auxilie no atendimento, prescrevendo medicamento aos seus pacientes. Mas atenção, o farmacêutico deve saber quais são os medicamentos que ele pode ou não prescrever, e na falta de documentos institucionais que determine isso, o farmacêutico não deve cair na besteira de fazer prescrição de medicamentos que exijam prescrição médica, sem que haja formalização de um acordo escrito e registrado entre ele, a instituição e os prescritores. Mas o que faz um farmacêutico especialista em farmácias hospitalares? Ser especialista em farmácia hospitalar exige que o profissional tenha um perfil multidisciplinar, unindo muitas das vezes a habilidade da carreira de farmacêutico gestor e farmacêutico clínico, com conhecimentos básicos de administração, habilidade para a coordenação e liderança, além de conhecer as ferramentas de gestão de qualidade. É necessário também possuir competência para a implantação de farmácia clínica, bem como capacidade de atuar em programas de atenção farmacêutica, uma vez que o farmacêutico especialista em farmácia hospitalar pode prestar serviços de atenção farmacêutica
a pacientes internados e ambulatoriais. Atua na logística farmacêutica, representando a farmácia nas comissões hospitalares e participando na tomada de decisão na escolha de fornecedores e na compra de medicamentos. Faz comparação de custo, qualidade dos produtos, adesão ao tratamento e consequências das terapias medicamentosas aos pacientes. É responsável pelo plano de gerenciamento de resíduos de serviço da saúde da farmácia. Manipula fórmulas magistrais, oficiais e parentais, de acordo com os princípios de boas práticas de manipulação em farmácia. É responsável pelas atividades relacionadas ao controle de qualidade dos insumos recebidos. É responsável pelas ações de farmacovigilância dentro da farmácia hospitalar. Participa efetivamente das comissões hospitalares e elabora editais de compra e especificações técnicas para medicamentos e correlatos. Se você ainda tem dúvida das áreas de atuação do farmacêutico, ao consultar o site do Conselho Federal de Farmácia, vai encontrar mais de 70 áreas de atuação do profissional farmacêutico, e são elas: acupuntura, administração de laboratório clínico, administração farmacêutica, administração hospitalar, análises clínica, assistência domiciliar em equipes multidisciplinares, atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, auditoria farmacêutica, bacteriologia clínica, banco de cordão umbilical, banco de leite humano, banco de sangue, banco de sêmen, banco de órgãos, biofarmácia, biomolecular, bioquímica clínica, bromatologia, citologia clínica, citopatologia, citoquímica, controle de qualidade e tratamento de água, potabilidade e controle ambiental, controle de vetores e pragas urbanas, cosmetologia, exame de DNA, farmacêutico na análise físico-química do solo, farmácia antroposófica, farmácia clínica, farmácia comunitária, farmácia de dispensação, fracionamento de medicamentos, farmácia dermatológica, farmácia homeopática, farmácia hospitalar, farmácia industrial, farmácia magistral, farmácia nuclear, radiofarmácia, farmácia oncológica, farmácia pública, farmácia veterinária, farmácia escolar, farmacocinética clínica, farmacoepidemiologia, fitoterapia, gases e mistura de uso terapêutico, genética humana, gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, hematologia clínica, hematoterapia, histopatologia, histoquímica, imunocitoquímica, imunogenética e histocompatibilidade, imunohistoquímica, imunologia clínica, imunopatologia, meio ambiente, segurança no trabalho, saúde ocupacional e responsabilidade social, micologia clínica, microbiologia clínica, nutrição parental, parasitologia clínica, saúde pública, toxologia clínica, toxologia ambiental, toxologia de alimentos, toxologia desportiva, toxologia farmacêutica, toxologia forense, toxologia ocupacional, toxologia veterinária, vigilância sanitária e virologia clínica. Gostou do mercado de trabalho da profissão farmacêutica? Ficou interessado, mas não tens a certeza se irás gostar do curso? Então eu vou falar um pouco da matriz curricular do curso de farmácia e, para ser mais específica, eu vou falar daquelas disciplinas que geralmente as pessoas odeiam. Isso por quê? Eu tenho encontrado colegas que odeiam a disciplina principal do curso, que é química. Não tem como você fazer o curso de farmácia se você não entender química, se você não gostar de química. Você pode até não gostar, mas tem que entender, tem que compreender. Além disso, para saber química é necessário saber também matemática, pois não existe química sem matemática. Tenha em mente que no decorrer do curso de farmácia você vai ter que estudar físico-química, química geral, química orgânica, bioquímica, química analítica, química farmacêutica e farmacodinâmica. Então, meu amigo, quem não gosta de química, o curso de farmácia não é uma boa opção. Além das químicas, nós temos também que estudar fisiologia, morfologia e anatomia humana. Eu, por exemplo, já estudei os sistemas cardiovascular, circulatório, digestório, endócrino, esquelético, excretor, linfático, muscular, nervoso, reprodutor, respiratório, sanguíneo, sensorial e sistema imune. Não é fácil estudar esses sistemas, pois não temos que saber apenas a fisiologia, a anatomia e morfologia dos órgãos. Temos que aprender quais são as doenças que os afetam e o tratamento. Portanto, quem não gosta de estudar o corpo humano ou ver cadáver, vai ser meio difícil fazer o curso, porque em algum momento você vai ter que ir para o laboratório ver cadáver, ou pelo menos parte dele. Vai depender muito do tipo de aula que você vai ter. Além disso, temos microbiologia, parasitologia, toxologia e muitas outras disciplinas que são extremamente importantes para o curso de farmácia.
Agora, se você está em dúvida entre o curso de farmácia e engenharia química, mas quer optar por farmácia porque acha que a química farmacêutica é mais fácil, te aconselho dar uma olhada num livro de química farmacêutica antes, tá? Então, apesar da profissão farmacêutica abrir um leque gigante de oportunidade para os profissionais farmacêuticos, muitas das vezes para atuar em determinada área é necessário ter uma especialização, ou seja, não basta apenas ser graduado em farmácia, tem que fazer uma pós-graduação, tem que fazer uma especialização naquela área que você deseja atuar, como é o caso da farmácia hospitalar, por exemplo. Sem falar que o profissional farmacêutico ele deve estar sempre atualizado e conhecer bem as normas que regulamentam o exercício da profissão, para não acabar incorrendo em erros, que pode inclusive levar à cassação do seu registro. E é isso aí. Para quem gostou e vai tentar fazer o curso de farmácia, boa sorte!